Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma quarta com Deus, é esse encontro nosso semanal de oração, de louvor e para estudarmos a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Eu sei que você está terminando um dia de trabalho, cansado, né, dos seus afazeres, das suas responsabilidades, mas esse é um tempo de refrigério para estarmos buscando a Deus na comunhão da igreja. E desde já eu peço que Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia, pela bênção da vida, da saúde, do pão de cada dia, da tua graça, da tua misericórdia derramada diariamente sobre cada um de nós. E muito obrigado pelo privilégio que teremos agora de investirmos um tempo de comunhão com o Senhor, de meditação da tua palavra, a oração, o louvor, para estarmos em comunhão com a igreja, ainda que de forma virtual, mas a igreja reunida em Cristo. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas respostas das nossas orações, muito obrigado pelo teu cuidado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos prosseguir na nossa conversa. Hoje será a nossa quarta conversa sobre o racismo, esse tema tão duro, tão difícil de ser tratado, porém tão importante ou necessário para a nossa vida cristã. Nós estamos tratando desse tema à luz da palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre a Bíblia e as raízes míticas do racismo. É interessante que ao longo da história criou-se, a partir de um cristianismo colonial ou colonialista, desculpem, a tentativa de justificar uma superioridade racial na palavra de Deus. O texto mais próprio para essa análise na história do povo de Deus logo após o dilúvio, no livro de Gênesis, quando Noé, depois de já as águas terem baixado, né, e a vegetação começa a florescer, e Noé então ele vai na sua alegria, ele toma o vinho e ele fica meio alto, né, meio tomado pelo teor do vinho. E ele estava desnudo, e a Bíblia diz que Cã, um dos seus filhos, entrou para ver sua nudez e riu, numa espécie de deboche, de quebra de autoridade, de falta de respeito, né, para a época, com o seu pai. E a Bíblia vai nos falar então que os outros irmãos cobriram o corpo de Noé, mas que Noé, ao saber disso, ele amaldiçoou Cã. E ele diz que Cã seria marcado, e essa marca seria uma espécie de um lembrete ou de uma maldição que estaria sobre ele e que seria reconhecida. Baseado nessa história, criou-se uma falsa ideia de que essa marca teria sido a cor negra. Mas isso não tem nenhuma razão de ser, nenhuma chave hermenêutica, exegética, isso pode ser reconhecido como lógico. Em nenhum momento a Bíblia nos deixou transparecer de que a cor de alguém poderia torná-lo inferior. Isso, além dos argumentos sociológicos, mas esse foi um argumento que se extrair do conceito religioso, inclusive para a opressão religiosa. Opressão religiosa. Por isso que a igreja teve escravos. Um erro grotesco de interpretação. Mas o racismo, na verdade, ele é um conjunto de teorias, ele é de crenças, de práticas que vão pressupor superioridade, né? E é o surgimento de raças ou de etnias.
Quando no capítulo 11 de Gênesis chegamos à construção da Torre de Babel e que os homens quiseram tentar, né, chegar aos céus e estarem juntos, quando Deus disse que eles deveriam encher a terra, e Deus manda uma confusão nas línguas, e eles então vão cada um para um canto e vão formando as suas nações, as suas etnias, mas em nenhum momento, e isso foi por causa da desobediência humana e não originariamente do coração de Deus, mas em nenhum momento, nem mesmo no episódio da Torre de Babel, há nenhuma menção de que dali sairiam povos ou raças superiores umas às outras, em nenhum momento. Quando Caim mata o seu irmão Abel, e Gênesis 4 vai nos contar essa história, e que Deus coloca uma marca na vida de Caim, e alguns querem também tentar demonstrar um tipo de superioridade, ou no caso agora de inferioridade de Caim, mas na verdade foi uma marca de proteção para que ele não fosse assassinado. Logo, a palavra de Deus não tem em si racismo. O que a Bíblia narra sobre escravidão e coisas semelhantes, ela faz uma narrativa da realidade humana pós-queda, mas não projeto de Deus, não vontade de Deus. Racismo é uma tendência que consiste em considerar alguém ou alguma raça por características intelectuais, morais, não importa, superior ao outro. Mas essa convicção não é bíblica. Se nós nos reportarmos ao Evangelho, aliás, o sociólogo Clóvis Moura diz assim: o racismo é uma ideologia deliberadamente montada para justificar a dominação de um grupo sobre o outro, mas não tem nenhuma razão de ser no projeto da criação, não tem nenhuma razão de ser no relacionamento entre homens, não tem nenhuma razão de ser na vida humana. A existência do racismo e até mesmo argumentos pseudo-bíblicos, e eu volto a repetir, pseudo-bíblicos, porque não são bíblicos, para justificar o racismo, teve como intenção original o domínio, o poder, e no caso da história, o colonialismo, o tráfico negreiro de escravos, a opressão, e usando uma justificativa de que Deus nos fez assim. Sim, Deus nos fez assim, homens e mulheres iguais, semelhantes, não importando a sua raça, não importando. É por isso que quando nós vamos aos evangelhos e nós nos deparamos com a beleza dos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus primeiro se relacionando com todo tipo de pessoas, sem nenhum tipo de dificuldade. Segundo, pregando o amor, a igualdade entre os homens. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Sermão da montanha. Sermão da montanha. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai falar de uma maneira tremenda, linda. Ele vai dizer que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Logo, essa concepção discriminatória, e no nosso tema, na nossa conversa, que é racismo, quanto à raça ou etnia ou cor da pele, ela é infundada, ilógica e é desaprovada por Deus. Não importa que praticada pela religião ou que praticada em nome de Deus. Há muitas coisas que estão sendo ditas hoje em nome de Deus que Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Logo, não há base bíblica nem no coração de Deus, nem no coração de Cristo Jesus, nem mesmo no coração dos apóstolos
para a existência do racismo. E como nós temos como público-alvo os cristãos, em Cristo, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Saber isso é importante? Mas não é suficiente. É preciso respeitar, é preciso amparar as pessoas que sofrem, é preciso lutar para que a dor delas seja sanada. Não só reconhecer, lutar, se indignar quanto a qualquer postura racista, em qualquer lugar. É preciso se indignar com humilhações por conta de raça ou uma nacionalidade. Aliás, qualquer tipo de humilhação de gênero, qualquer tipo de humilhação precisa ser repudiada pelos servos de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deturpou uma série de coisas, inclusive deturpou a nossa maneira de adorar a Deus. Mas nós não podemos deixar que a raiz do racismo, que foi plantada no nosso coração por conta de uma sociedade que alimentou um sentimento tão ruim por séculos e séculos, nós não podemos deixar que essa raiz, essa semente cresça, e ela não pode produzir frutos. Não pode. Cabe a nós cortarmos a raiz, cortarmos os galhos, cortarmos qualquer iminência de frutos de racismo, de preconceito, de desacreditar alguém por conta de sua capacidade moral, intelectual, por sua cor, porque essa não é a vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos conversado semanalmente sobre isso, porque este tema é relevante, é atual, é sério e, infelizmente, é real. É real. Nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não podemos alimentar sentimento e postura tão ruins em nossas vidas. Nós não podemos termos um conhecimento apenas assim, meio que filosófico, uma postura filosófica diante do racismo. Nós temos que nos indignar como Cristo se indignou. Nós temos que nos indignar como o apóstolo Paulo se indignou, quando pessoas menos favorecidas numa sociedade eram oprimidas, reprimidas, humilhadas, porque Deus veio fazer em Cristo novas todas as coisas. Eu quero terminar dizendo que, se queremos ser parecidos com Jesus, e o cristão deve ser parecido com Jesus, porque essa própria palavra vai significar pequenos cristos, é necessário que assumamos a responsabilidade que nos foi deixada por Ele, da defesa do oprimido. Da defesa do oprimido. Da defesa do fraco, do menos favorecido. Irmãos, isso não é uma opção, essa não é uma escolha, queremos ou não, é uma missão. É uma missão. Amar ao próximo como a nós mesmos. É uma missão. Fazer aos outros aquilo que
só aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Ter a convicção de que em Cristo todos nós somos um. Não é opção, não é escolha, é missão. E essa missão precisa permear toda a nossa vida. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, nas relações de amizade. Precisa permear as nossas vidas, nas nossas relações eclesiásticas, nas nossas relações junto à Igreja de Cristo Jesus. Uma comunidade de salvos. Salvos por Cristo, e não por conta de sua cor de pele, não por conta de sua condição, por conta do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado. E não importa como chegamos até Ele, mas se chegamos, Ele nos recebe, nos regenera e faz de nós criaturas novas. Eu termino dizendo que essa concepção pseudo-bíblica para justificar o racismo é imoral, mentirosa, não se sustenta a uma simples hermenêutica, a uma simples exegese, um mínimo de seriedade. Não se sustenta. Os textos mencionados aqui não dizem nada a respeito do racismo, não dizem nada que possa sustentar uma ação diabólica que oprime homens e mulheres e crianças por conta da cor de sua pele. Então nós precisamos repudiar e amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Que Deus abençoe você. Nós somos irmãos em Cristo. Fomos regenerados pelo sangue purificador de Jesus e nele fomos feitos filhos de Deus, criaturas novas para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.